Para mim é uma alegria muito grande. Estou aqui com a doutora Rosana Cardoso Alves. Para quem não conhece, eu acho até difícil alguém não conhecer, que é uma referência de sono aqui pra gente. E a gente vai começar, doutora Rosana, uma dúvida que eu acho que todo mundo pergunta isso. Será que eu sonho mesmo? Todo mundo sonha? Todos nós sonhamos. Qualquer faixa etária, qualquer situação, tudo. Aliás, acho que eu vou até contar uma história, né? Assim, para vocês entenderem, ele me fez residência comigo, ele sabe que eu sou de contar uma historinha antes de... Então, sonhar não é um privilégio humano. A maioria dos animais sonha, e a gente sabe disso, tem muitos estudos. Interessante, né? Por exemplo, você sabe que eu fiz trabalho também com gatos na época da iniciação científica, né? E aí, assim, até os ratos sonham, né? Faz piada, né? É uma piada, mas não, é verdade. A gente sabe pelos registros eletrofisiológicos, né? E pelos, assim, porque são, por incrível que pareça, são muito parecidos com os humanos. Né? Assim como a gente tem lá um registro, quando a gente tem um registro de quando a gente está dormindo, do sono REM, dos Range Rapid Eye Movements, movimentos oculares rápidos, que são um fenômeno que ocorre durante o sono REM. Os sonhos, a maior parte dos nossos sonhos também ocorrem durante o sono REM. Então a gente sabe também, e a gente vê no registro eletrofisiológico, a gente vê umas ondinhas, que a gente chama ondinhas em dente de cérebro, elas são um pouquinho diferentes assim, o aspecto, e ocorrem em vários animais, né? Então tem várias, se vocês forem olhar, tem várias espécies estudadas. O que eu mais gosto são os golfinhos. Sim, né? Eles dormem bem diferente da gente. Isso, porque além de serem os animais fofos, que todos adoram os golfinhos, eles são mais evoluídos que nós, desculpa falar, mas são. Porque eles têm uma curiosidade, dos dois hemisférios, um hemisfério está acordado e o hemisfério está dormindo, que é um negócio interessantíssimo, né? E é muito estudado hoje em dia. Tudo. Mas enfim, só para vocês entenderem que todos nós sonhamos, e não só os humanos, tá? Então, quem tem gato, cachorro, bichinhos, etc., sabe que eles sonham também. E sonhamos todas as noites várias vezes. Como é que a gente sabe isso? Porque a gente tem os nossos ciclos de sono, que geralmente são 5 a 6 ciclos por noite. E a cada ciclo de sono a gente tem assim, fase 1, 2, 3, fase REM. Quando a gente chega na fase REM, a gente sempre tem pelo menos um sonho. Então a gente, em média, sonha 5, 6 vezes numa noite tranquila. A gente sonha 5 a 6 vezes por noite. Nossa, olha a resposta. Algumas pessoas acham que nunca sonham, né? Então, mas é por quê? Porque, aliás, isso é uma pergunta frequente e a gente precisa entender uma coisa. Se você dorme muito bem, o mais habitual é que você não lembre do sonho. Porque a gente só lembra do sonho se você for acordado durante o sono REM. Eu achei isso que você falou super importante, porque as pessoas pensam exatamente o contrário. Que eu só dormi bem se eu sonhei. Se eu lembro do meu sonho, né? Pois é, mas é um conceito. Nós todos sonhamos todas as noites, isso é verdade, não há nenhuma controvérsia. O que acontece assim, como é que a gente sabe que o indivíduo está sonhando? Porque justamente quando a gente faz o registro, e se você acordar o indivíduo lá, na hora lá das ondinhas em dente de serra, ele vai te contar o sonho. Isso é muito interessante. Então tem muitos estudos aí com indivíduos normais aí que você acorda, o indivíduo ele fala, eu estava sonhando, que estava passeando, que estava comendo, etc. Né? Então aí a maioria dos nossos sonhos aí são sonhos visuais, né? Sim. É importante falar, mas você pode ter sonhos auditivos, olfativos. Então às vezes num sonho você tem várias sensações ao mesmo tempo. Mas o predomínio maior é dos sonhos visuais. E essa questão de sonhar, ela tem alguma função específica para o nosso cérebro? Por que a gente sonha, né? Eu acho que isso, eu sempre me perguntava antes de emergir no sono, né? Uma dúvida que eu acho que muita gente tem. Sim, o sono ele faz parte aí do componente normal do sono REM. Então a gente, acredita-se assim, que ele é importante para a consolidação da memória, para várias atividades mentais. Mas muita coisa ainda a gente não sabe sobre os sonhos. A gente sabe que é fundamental. Tanto que um dado muito interessante é que as espécies, quanto mais jovem, né, isso vale para o recém-nascido humano e vale para as outras espécies também. Quanto mais jovem, maior quantidade de sono REM e maior quantidade de sonhos. Então, parece que os sonhos são muito importantes para o desenvolvimento do sistema nervoso. Lembrando, né, para quem entrou agora, que a gente tem uma atividade mental também muito intensa durante a noite, não é só durante o dia, né? Sim, então aí agora eu já vou citar aqui. Por exemplo, está todo mundo passando por estresse, ansiedade, né? A gente está passando por um momento assim inédito, né? Um momento assim muito assim, e assim, todo mundo, assim, acho que uma situação de estresse geral aí para todas as pessoas, né?
E é o que acontece, você fica pensando nas situações do dia, das suas preocupações, e você pode ficar ruminando esses pensamentos e ter um sonho mais relacionado a isso. E se esse sonho tiver um conteúdo desagradável, aí pode ser um pesadelo, aí o que acontece? Você pode acordar com ele. Mas o mais habitual é você não acordar. Por isso que, voltando àquilo que você comentou, quando o indivíduo começa a acordar muito com o sonho, isso não é bom, ele está acordando por algum motivo. Porque ele tem uma tendência à insônia, porque ele está mais ansioso. Um estímulo, né? Externo, por apneia do sono, às vezes o indivíduo, se ele acorda e tem uma apneia do sono importante e ele está durante o sono REM, ele acorda com a pausa respiratória, com a apneia, e ele conta do sono. Ou seja, acordar, ficar lembrando dos sonhos não é uma coisa tão assim, pode indicar que tem algum probleminha. E aí a gente entrou naquela pergunta, né? Os pesadelos também acontecem, você já antecipou isso, e os pesadelos às vezes eles vêm trazendo emoções que são às vezes bem complicadas de se trabalhar, né? As pessoas ficam com, às vezes pode gerar um certo receio até de dormir na noite seguinte, né? Dependendo do tipo de pesadelo. Dependendo do conteúdo, a pessoa tem aquela sensação que é tão vívida, que é desagradável, que isso pode realmente assim, piorar a insônia do indivíduo, desencadear mais ansiedade. E também nessa época também, eu vou até fazer um comentário, uma das coisas que a gente tem dificuldade de diferenciar às vezes é crise de pânico noturna. Olha só. E você sabe, crise de pânico não ocorre só durante o dia, o indivíduo pode ter durante o sono. E às vezes não é muito óbvio isso. Isso pouca gente fala, viu? Então, mas agora nesse momento é bom falar, né? Porque todo mundo pensando muito antes de dormir, não tem nenhum né? brasileiro dormindo bem. A gente assiste o jornal antes de dormir com essas notícias de epidemia, então a chance de ter um pesadelo é maior. Sim, agora, né? E nesse momento, agora a dica para papais e mamães aí, proteger as crianças. Porque as crianças são mais sensíveis. Tá? Que a gente tem o nosso poder de abstração, você entende o que está sendo falado por rede social, aliás, graças a Deus que as crianças nem têm WhatsApp. Mas às vezes até a percepção da reação dos pais a determinadas situações, né? As crianças percebem que os pais estão aflitos, alguma coisa assim. Sim, alguma coisa errada. E não é só porque assim, a gente tem várias, a gente está vivendo um momento de crise, porque tem questões de saúde pública, questões aí psicológicas, questões financeiras, então as pessoas estão preocupadas com vários aspectos, não só com a sua saúde, com outros aspectos aí da sua vida também. O mundo está parando, né? Então, do ponto de vista econômico, não precisa nem falar, né? Não precisa nem ver o noticiário, todo mundo está acompanhando diariamente. E não tem como isso afetar assim, os adultos e, consequentemente, as crianças. E uma das coisas é as crianças com esse pesadelo também. Então a gente tem que tomar cuidado. E tem algumas idades que as crianças já têm uma tendência maior a ter pesadelos. Esses 4, 5, 6 anos, aí o pré-escolar, é bastante frequente. Momento de interação com outras situações, né, e pessoas diferentes. Porque elas vão vendo cenas diferentes. Experimentações. A maioria das vezes é tranquila, a maioria dos pesadelos aí não traz nenhum problema. E uma dúvida também que muita gente tem, é principalmente as crianças que são expostas muito a telas próximo ao horário de dormir. Se isso pode impactar de alguma forma no tipo de sonho ou até gerar pesadelos. Tem algumas mães que relacionam isso. O que você acha? Com certeza, tem que proteger as crianças e proteger o psiquismo da criança mesmo. Então, assim, cenas mais violentas, tudo que você já acha que pode... Assim, obviamente a gente tem que proteger o tempo todo, mas próximo do horário do sono, e a criança vai ficar com aquela imagem na cabeça. Hiperestimulada, né? Sim, ela pode ficar com aquela imagem, né? E aí pode ser complicado. A gente sabe que tem casos até no adulto que na criança, que se o indivíduo vê uma cena muito desagradável ou violenta, coisa, ela pode ficar aí com até estresse pós-traumático, né? E aí o pesadelo faz parte aí, é um sintoma do estresse pós-traumático. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, de repente, um tipo de sonho repetitivo, acho que a gente vai conversar sobre isso mais para frente, ele pode sim está dizendo que tem alguma coisa de errado que a gente precisa observar. Principalmente se o pesadelo tem sempre o mesmo conteúdo, é uma coisa vívida, que acorda, a pessoa acorda. A criança fica nervosa, o adulto fica nervoso, isso, exatamente, né? Então isso daí, a gente aí tem que ver se tem alguma, se sempre o mesmo conteúdo, é interessante ver se alguma coisa aconteceu. E aí eu vou aproveitar o gancho para perguntar, porque assim, você disse que sonhar faz parte, né? Todo mundo sonha, inclusive os outros animais sonham, sim, né? E que também pesadelo também não significa problema. Mas quando que muito sonho, muito pesadelo pode ser um problema considerado um distúrbio do sono? A gente sabe que está considerado ali o transtorno de pesadelo é um transtorno de sono. Quando que eu sei a diferença que ele passa a ser, ver se é algo natural, se é uma doença, algum problema? Sim, como eu
falei, pesadelos são muito frequentes, mas assim, quando a gente olha, assim, a gente vai estudar a classificação de estudo do sono, aparece lá transtorno do pesadelo. É quando ele te traz algum impacto, e geralmente um diurno, o impacto, por exemplo, se o indivíduo ele começa a acordar tanto que ele começa a ficar ansioso durante o dia, ou sonolento, ou fica pensando demais naquele pesadelo, que o mais habitual você tem o pesadelo. Cama, né? Você tem o pesadelo lá, passou, tal, no outro dia você nem lembra. Se você começa a lembrar muito do pesadelo, isso é ruim, tá? Desse conteúdo, eu vou dormir, vou ter esse pesadelo horroroso de novo. Então isso é um dos motivos aí pra você procurar. Ou se sonho, aí eu vou até falar agora de uma doencinha mesmo, viu? Justamente o transtorno comportamental do sono REM. O que é o transtorno comportamental do sono REM? É você ter os sonhos vívidos. Né? Então, vou fazer um parênteses aqui. Sim. Por que a gente, quando você sonha que está correndo, que está pulando, que está gritando, não acontece nada? Porque a gente tem uma atonia, um relaxamento muscular completo. Dentro do sono REM, isso é natural. Né? Que bom, você tem um relaxamento, você está bem relaxado, então você pode sonhar o que você quiser, que ninguém vai saber o que você está sonhando. A não ser que você no meio do experimento vai ter alguém chato te acorde. Mas então, você pode ter todas as manifestações motoras, qualquer coisa você não vai apresentar essa manifestação. Só que no transtorno comportamental do sono REM, que é mais comum em idosos, por algumas alterações aí neurológicas, o indivíduo ele manifesta o sonho. Tá? Então, por exemplo, reproduz, né? E isso pode ser perigoso para ele ou para o parceiro, para a parceira de cama, porque ele pode sonhar que está sofrendo aí uma situação de violência e tal, e ele pode pular, e há casos mesmo, né, Jorge, acho que você acompanhou, que o paciente ele se machuca. Né? Pode machucar o parceiro de cama também, né? Tem casos, né? Os primeiros casos descritos, uma senhora que ela se machucou que o marido dela de 40 anos, aí ele bateu no rosto dela, foi uma coisa horrível mesmo, né? Sim, tem alguns vídeos no YouTube, se vocês tiverem curiosidade, sabe? É bem importante, porque realmente é algo muito particular, né? E muito curioso, gera muita apreensão, exatamente. né? Mas de vez em quando tem algum famoso que tem alguma manifestação durante o sono, aí aparece como diagnóstico diferencial, né? Pulou da janela, aconteceu tal coisa, não sei o que, fala, nossa, isso a pessoa fez porque ela quis? Não, em geral não, porque ela estava durante o sono, ela não sabe. Em inglês é RBD, tá? Brain Behavior Disorder, até se vocês procurar no YouTube, tem alguns vídeos. E isso então vocês saberem aí que os sonhos vívidos não é uma coisa muito boa. E hoje a gente sabe, né, Jorge, que alguns pacientes que têm transtorno comportamental do sono REM, eles têm uma predisposição a desenvolver algumas doenças, inclusive Parkinson, tá? Mas se alguém jovem está assistindo e fala, nossa, eu já tive esse negócio, meu Deus do céu, e agora? Será que eu vou ter algum problema? Essa é uma dúvida, né? Séria até. Cuidado, porque é o seguinte, tem várias medicações que podem interferir no sono REM, inclusive os antidepressivos, tá? E às vezes o paciente está tomando uma medicação aí por longa data, há muitos meses, e ele resolve interromper abruptamente, ou porque acabou o remédio, aconteceu alguma coisa, e às vezes a interrupção do remédio pode provocar isso, um sonho vívido, tá? Então ele realmente não é só. E outro dado também é álcool, tanto a intoxicação pelo álcool, como o indivíduo que toma álcool todo dia, a suspensão abrupta pode ter apresentações vívidas. E esse assunto do álcool é interessante, sim, porque é muito frequente as pessoas tomarem álcool, bebida alcoólica, para dormir. Sim, nossa. Né? Porque realmente ele diminui o que nós chamamos de latência do sono, o que não quer dizer que ele vai te dar uma qualidade de sono. Exatamente, isso é sempre importante falar, porque as pessoas têm essa visão mágica aí Então, o álcool, ele piora a qualidade do sono, ele aumenta o relaxamento muscular, então quem tem apneia vai piorar a apneia, ele fragmenta o sono, ele altera o sono REM. Então, do ponto de vista aí de sono, o álcool é péssimo. E algumas medicações, elas podem, como eu falei, induzem o sono. E aí, classicamente, elas ganharam esse nome de hipnóticos, tá? Sim. A grande maioria dos indutores de sono, elas alteram a arquitetura do sono. Então, o que é a arquitetura do sono? É justamente essa ciclagem, 1, 2, 3, REM, 1, 2, 3, REM. E a gente tem isso 5 a 6 vezes por noite, tá? Sim. Então, você pode, a maioria das medicações interfere, tá? Mesmo que a gente antigamente falasse, não interfere.
Tá? Então, ou seja, algumas indutores de sono, eles têm uma ação rápida, de 2, 3 horas. Outros, a ação é prolongada. Às vezes tem até fases de sono que podem não acontecer, né? Por alguns medicamentos, não é isso? Várias medicações, elas diminuem o sono REM, inclusive. O sono REM é meio sensível. Aí eu vou chamar de medicações que interferem pouco no sono REM, é mais a melatonina mesmo. Aliás, a melatonina tem um dado interessante, que assim, alguns pacientes parece que eles aumentam o sono REM e eles começam a lembrar mais do sonho. Vira até uma queixa, até vira uma queixa. Quem toma dose alta de melatonina reclama, doutor, eu tô lembrando demais agora. E às vezes pesadelos, exatamente. Né? Conteúdos, tem que ficar atento, porque boa parte da melatonina que é comercializada são doses muito superiores ao que a gente utiliza quando tem indicação médica. Com certeza. E eu sempre falo, às vezes eu sou chato com isso, né? Que a melatonina não deve ser utilizada sem indicação, gente. É um hormônio, não é uma vitamina, né? Exatamente. E até interfere nos sonhos, olha só. Interfere nos sonhos. Em geral, de uma maneira boa, mas tem que tomar cuidado aí. Então, assim, uma outra dúvida que aí vai interessar muito as mamães aí, porque, primeiro assim, bebê sonham já desde o intraútero, né? Exatamente, Sonham, né? Exatamente. Então, assim... Posso contar uma historinha até? Aproveite, antes da pergunta, o sono REM ele foi descoberto por causa dos bebês. Exatamente. A gente vê, né? Essa história é bonitinha do Dr. Lazerinsky, da década de 50, que trabalhava com o Dr. Clayton. Ele era estudante de medicina. Eles publicaram, né? Exatamente. O sono REM foram eles. Ele ficava lá no berçário, lá, né? Às vezes, né? As pessoas às vezes ficam meio no ócio, assim, né? Falam assim, não vou nada. Todo mundo que tá meio assim, agora com tempo livre, aproveite aí para ter grandes ideias. Vai ter muita publicação agora saindo. Vai ter startup agora depois do... Corona, né? Então, mas aí ele estava lá no berçário, ficava olhando os bebês e falava, nossa, mas todos os bebês, eles ficam com esses movimentos, tem alguma coisa errada no olhinho deles? E aí, na verdade, ele descobriu que esses movimentos oculares rápidos ocorriam aí durante o sono REM. Então, ele descreveu aí uma das manifestações do sono REM. E aí, daí pra frente, a gente teve vários estudos aí. Foi publicado em 1953. Olha, tem Brain. Exatamente. Então, e aí foi muito importante, porque, na verdade, os bebês, né, eles têm mais sono REM do que a gente, adulto, né? A quantidade. Isso. Mas desculpa, agora depois do meu parênteses. E aí tem muita dúvida, assim, porque às vezes o bebê, a criança, né, não só o bebê, ele pode ter pesadelo. Mas às vezes ele tem um outro fenômeno que a gente chama de terror noturno. Ah, bem lembrado. E aí qual que é a diferença? Terror noturno, pesadelo, são coisas similares, mas de proporções diferentes? O que é assim? Então, acontece em geral na infância, no pré-escolar, escolar. Sim. O terror noturno, ele ocorre durante o sono de ondas lentas. Tá? Que é justamente ali que eu falei para você, fase 2 e 3, fase 3. E aí o que acontece? A criança geralmente ela pode sentar na cama, ela grita, chora, dura alguns segundos e em geral ela tem amnésia ao episódio. É como se fosse um despertar incompleto? Assim? Exatamente. Despertei, mas não orientei o espaço. Exatamente. Ainda, né? A gente entra no grupo aí dos transtornos do despertar, é um despertar incompleto. E isso aí é um dado importante, ele tem em geral amnésia, ou seja, ele está dormindo. Se você for lá chacoalhar a criança, ela acorda. Você que vai acordar a criança, porque ela está dormindo, ela não sabe o que aconteceu. No pesadelo, ele ocorre durante o sono REM. Então, a criança, ela lembra exatamente o conteúdo do sonho, porque é um sonho. O terror noturno não ocorre durante o sonho, não tem nada a ver com sonho, tá? Então, são manifestações diferentes. Mas os dois acabam assustando a família. A diferença é que o pesadelo é mais fácil para a família lidar. Porque você fala, a criança sonhou com um monstro. Então, você fala, olha, não tem monstro aqui. Você consegue puxar um pouquinho para o racional da criança. Agora, no terror noturno, não, porque a criança não lembra. E o terror noturno pode vir com manifestações de pânico, né? Sim, da criança, os pais, eles acham que a criança está tendo dor, está tendo alguma coisa. Às vezes buscam até ajuda espiritual. Nossa, né? Que assusta a família, né? E o terror noturno, só para lembrar que ele é um primo aí do sonambulismo e do despertar confusional. Ele entra no mesmo grupo aí, então às vezes a criança tem terror noturno quando é pequenininha e depois de uns anos ela tem uns episódios de sonambulismo. Então por isso que a gente fala que é do mesmo aí, do grupinho, do mesmo espectro aí. Só pra gente organizar, a gente tem o que nós chamamos de transtornos de comportamentos que podem ser ligados ao sono REM ou ao sono não REM. Então o terror noturno ele faz parte do sono não REM. Exatamente. Né? Juntamente com o sonambulismo, né? Também com o despertar confusional. Agora quando a gente fala de pesadelos, quando a gente lembra que boa parte dos sonhos acontecem no sono REM, então os pesadelos vão ser característicos
mas o sono REM. Assim, a doutora Rosana é realmente um grande nome aqui do sono infantil no Brasil, né? Então quem acompanha o trabalho dela já sabe. E assim, saber que, em primeiro lugar, o sono da criança não parece tanto com o do adulto, né? E a gente tem que se particularizar. Então, questões que para o adulto funcionam de uma forma, na criança pode não ser bem assim, né, Rosana? Exatamente, a gente tem que tomar bastante cuidado. E assim, tentar proteger as crianças nesse momento mesmo, para não atrapalhar o soninho dela. Porque tudo que acontece no nosso dia a dia, a gente acaba interferindo no nosso sono, não tem jeito. Eu acho que um conflito grande que nós temos é que boa parte das crianças elas são enquadradas na rotina dos adultos, né? Sim. Quando a rotina de sono deveria ser diferente, né? Então, uma das coisas, por exemplo, a gente tem essa questão dos adolescentes, por exemplo, os adolescentes eles têm uma necessidade de sono maior, né? Então, assim, se de acordar muito cedo para ir para a escola, uma das coisas aí que até as pessoas do sono... trabalha muito em cima, isso, né? Que justamente o que você não quer é que a criança seja privada de sono, porque a gente sabe todos os malefícios da privação de sono para todas as faixas etárias, e a criança ela é muito sensível à privação. Então, se você dorme menos, você altera tudo que você pode imaginar, né? Você altera o seu metabolismo, você aumenta o seu risco cardiovascular, né? Então, a privação de sono aí é muito assunto delicado. E delicado e importante, eu acho também uma dica, se aquela criança que dorme X horas durante a semana, mas chega no fim de semana ela dorme a perder de vista, pode ser que ela não esteja dormindo tanto que precisa durante a semana, né, Rosana? Muito provável, exatamente. E aí é importante a gente prestar atenção nisso, porque hoje privação do sono é o principal distúrbio do sono. Sim, não dormiu tanto que precisa, né? Que a privação do sono ela pode trazer aí alterações, vamos dizer assim, alterações na cognição em qualquer faixa etária. A criança às vezes ela fica mais irritada, mais assim, impulsiva, hiperativa. Violenta, né? Ela pode apresentar comportamentos violentos, né? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com a privação de sono. Nesse momento aí, tem que manter as rotinas de sono. A idade de hora do sono interfere na memória? Ah, sim. Exato. Então, tem muitos estudos relacionando sono REM e memória. Tá? Isso eu esqueci. Olha, uma coisa importantíssima. Parece que eu falei dos sonhos lá, mas parece que o sono REM ele é muito importante para a consolidação da memória. Exato. Então, se você, sei lá, você tem uma prova no dia seguinte, lá, você estudou as coisas e tal, se você conseguir dormir bem, a chance daquilo lá se consolidar e você ir melhor é interessante. Eu sempre brinco do plantão de estudo que é uma tragédia anunciada, né? Isso aí. E tem estudos que mostram que a privação de sono REM, ela traz prejuízo para a memória. Isso aí tem estudos neuropsicológicos, sim. Então, todos nós sonhamos todas as noites e a maioria de nós não lembra dos sonhos, né? Se a gente lembra do sonho, é que você foi acordado durante o sono REM, durante o seu sonho, tá? Então, é normal, você pode acordar sem problemas. Se a gente está lembrando demais dos sonhos, é que você está acordando demais à noite. E isso pode significar que você tem alguma alteração do sono. Tá? Mas até a ansiedade, né? Não precisa falar coisa muito complicada. Você está mais ansioso, você acorda mais com a preocupação. Agora muita gente vai ter muitos sonhos aí, até pesadelos com essa situação que a gente está vivendo. Olha, foi sem querer o tema aí, mas olha, calhou, né? Infelizmente tem a ver com a semana, viu? Eu tive um paciente, Rosana, durante a residência, um paciente que ele tinha uns sonhos do mesmo conteúdo. E ele sonhava, geralmente eram conteúdos com extraterrestres e eram conteúdos que faziam ele despertar várias vezes. Ele já estava causando até um certo pânico de ir para a cama, né, esses pacientes. Mas ele não reproduzia nada disso, né? Um paciente começou, ele disse que ele tinha isso na fase adulta, ou na adolescência, e depois que ele entrou, depois que dos 35 anos, voltaram esses sonhos. Morava com a esposa, não tinha outro comportamento. E nesses casos, esse paciente ele passou por terapia, melhorou bastante a frequência disso tudo, mas no caso dele também foi preciso fazer um tratamento medicamentoso para controle. Ele ficou muito bem com doses muito baixas do medicamento, né? Mas pode ser necessário em casos extremos. O caso dele não foi a primeira escolha. Sim, não foi a primeira escolha. Ele precisou em algum momento para ajustar melhor isso, né? Sim. Então, assim, como eu falei, como nós todos sonhamos todas as noites, os sonhos é um fenômeno natural, benigno, tranquilo, é uma coisa boa, está relacionado com a memória, mas em alguns casos os sonhos se tornam um problema, tá? Esse exemplo seu é ótimo. Eu dei o exemplo do transtorno comportamental do sono REM, que o indivíduo tem um sonho vívido e ele pode se machucar. E tem uma outra situação, na época da residência do HC, eu atendi uns pacientes, coincidiu
que eles tinham, que eles chamam de sonhos épicos. Eu já ia perguntar sobre eles pra você, viu? Nossa, depois disso... Muito interessante isso, gente, sonhos épicos, presta atenção. Parece uma novela, eles sonham... Tem capítulos, viu? Eles sonham uma noite, aí já tem um conteúdo meio ruim. Sonho, aí na noite seguinte eles sonham com outro pedaço, e parece que vai emendar, vai assim... E ele pode até acordar cansado. E ele acorda né? cansado, a doutora não suporta acordar com sonhar sempre com esse assunto. E ele vai contando que é uma historinha. E esses sonhos, a gente não sabe muito bem aí como ainda é um mistério pra gente também, viu? E assim, sempre é um aprendizado, Rosana, estar com você. A gente, durante a minha residência médica, a professora Rosana era responsável pelo ambulatório de pediatria e sono, então para mim foi uma influência muito forte para o aprendizado nessa área que eu trago até hoje. E assim, os casos mais diferentes, mais assim, impressionantes que eu tive a oportunidade de ver foi no ambulatório de pediatria, porque realmente na criança aparecem muitas coisas, síndromes raras, né? Aquele caso da Smith-Magenis, né? Isso, exatamente. Até hoje, para mim, é muito casos diferentes e foi assim, foi junto aprendendo, né? Então, assim, para mim é uma honra tê-la aqui e eu espero que a gente faça isso umas vezes. Mas é uma honra também ser entrevistada, obviamente. Quando o aluno é bom, né? Obviamente, eu gosto de experiências comentários, né? Ele realmente foi super estudioso, dedicado, né? Realmente, né, Jorge? Muito sucesso para você, viu? Sucesso para nós.